padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Na alegria do dom do mês de agosto como mês vocacional, para que a luz do nosso chamamento brilhe mais forte em nós, aqui estamos ao redor da amada Mãe Maria neste sábado, quando a nossa igreja sempre nos convida a cultivar a devoção mariana como fonte que nos sustenta e referência importante que nos inspira no caminho do nosso discipulado. E aqui quero lembrar dos sermões de São Bernardo, quando ele diz: Pois bem, irmãos, também em nossos dias as palavras de Jesus são espírito e vida para alguns, e esses o seguem. Mas para outros, as mesmas palavras parecem-lhes duras, e por isso procuram no outro lado uma triste consolação. No entanto, São Bernardo comenta: a sabedoria continua a levantar a sua voz nas praças, advertindo aqueles que andam pelo caminho largo e espaçoso que conduz à morte, para que mudem o rumo dos seus passos. Durante 40 anos, exclama essa geração que desgostou a Deus. E Deus diz: é um povo de coração transviado. E no outro salmo acrescenta, o Salmo 61, uma só vez falou Deus. Sim, diz São Bernardo, uma só vez, porque fala sempre. Uma só vez, porque a sua fala é contínua e eterna, e nunca se interrompe. Esta voz convida os pecadores a meditar em seu coração, a corrigir os pensamentos do seu coração, porque é a voz daquele que habita no coração do homem. E aí fala, realizando pessoalmente o que disse por meio do profeta: falai ao coração de Jerusalém. Entremos em nós mesmos, diz São Bernardo. Examinemos o nosso coração onde Cristo habita e comportemo-nos com sabedoria e prudência. Mas não confiemos em nós mesmos. Não nos apoiemos demasiadamente em tão frágil sentinela. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amado e amada de Deus, nós somos, na condição de discípulos e discípulas, desafiados permanentemente a nos qualificar na nossa competência relacional, dentro de nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, no mundo. Nós vemos um mundo como o nosso degringolar-se exatamente pela falta de competência qualificada nossa quando nos colocamos diante do outro. A escuta, a palavra que dizemos, o compromisso que com cada irmão assumimos. Essa passagem do Evangelho, quando levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração, provocando nos discípulos uma repreensão, uma rejeição, dá a Jesus a oportunidade de ensinar a eles, de maneira muito simples, o essencial da importância de a gente ter uma condição de sentimento, de postura, que seja sempre respeitosa e comprometida com o outro. Os discípulos repreendiam e não queriam que as crianças se aproximassem, como se incomodassem a Jesus. E Jesus lhes diz: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Põe, portanto, a criança como referência exatamente para dizer o quanto nós precisamos ter um coração simples, puro, e não deixar hospedar-se em nós aquilo que de fato nos afasta dos outros, quebra a aliança, nos incapacita para vivermos a alegria bonita da comunhão de irmãos e irmãs. Atentos, irmãos e irmãs, devemos estar, compreender e vivenciar o que vem sublinhado no sermão sobre o batismo de São Paciano, um bispo do século IV. Ele diz: como trouxemos a imagem do homem terrestre, levemos a daquele que vem do céu.
Porque o primeiro homem da terra é terrestre, o segundo do céu é celeste. Assim agindo, já não mais morreremos. Mesmo que nosso corpo se desfaça, viveremos em Cristo, conforme Ele mesmo disse: quem crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Como se pode ver, a vida no mundo é a mesma para nós e para os animais, as feras e as aves. A vida deles pode até ser mais longa do que a nossa, mas o que é próprio do homem, que Cristo deu por seu Espírito, é a vida perpétua, contanto que não mais nós nos percamos pela força do pecado. Porque como a morte se encontra na culpa e é evitada pela virtude, assim o mal faz perder a vida. A virtude a sustenta. E ele diz: segurai com força o que recebestes, guardai o bem, não pequeis mais, preservai-vos puro do mal e imaculados para o dia do Senhor. Supliquemos, unido à amada Mãe Maria, esta graça, para que nós não nos desviemos do caminho e não percamos a força de continuar adiante, buscando aquilo que é a força do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira